Olá pessoal, tudo bem com vocês? E olha quanto tempo sem aparecer aqui no canal, quanto tempo sem gravar vídeo, mais de um ano. Para quem não me conhece, eu sou a Aline Cerqueira, sou biomédica e atualmente faço residência multiprofissional aqui no Rio Grande do Sul. Se você não sabe o que é residência multiprofissional, já tem vídeo aqui no canal falando do que é residência, como que eu fiz para estudar para residência. Então se você caiu aqui de paraquedas, não sabe do que eu tô falando, dê uma olhadinha nos outros vídeos para você entender. E eu peço desculpas por estar trazendo esse vídeo de forma tão atrasada, né? Vídeo que algumas pessoas já me pediram e era uma curiosidade que eu tinha também antes de fazer a prova da residência. Atrasado porque muitas pessoas queriam saber um pouco mais a respeito da residência para poder fazer a prova. Tá, mas vamos lá. Como eu já disse para vocês, era uma dúvida que eu tinha também antes de fazer residência, porque como a gente sabe, o biomédico ele tem uma atuação mais voltada para o laboratório. Não sei a faculdade de vocês, mas a minha, a gente sai habilitada em análises clínicas e é basicamente laboratório. E a residência multiprofissional, como eu já falei aqui em outros vídeos, ela é um serviço voltado para o SUS. Então, é um serviço, uma educação em serviço que capacita profissionais para trabalhar no SUS. Então, a gente se pergunta, né? Como que o biomédico vai atuar dentro do contexto do SUS? E hoje eu vou trazer para vocês como que foi a minha atuação, já que a minha residência já está quase no fim. Eu vou falar um pouco, né, do meu programa de residência, porque nem todo programa de residência é igual, tá? Então isso vai variar muito de uma residência para outra, principalmente por conta de 3 pontos principais. Um deles é a temática. Então, por exemplo, o meu é em infectologia. Então, vai variar de uma residência, por exemplo, em imagem, né? Ah, mas todo programa de residência em infectologia vai ser igual? Não. Por quê? Isso vai depender do município em que esse programa de residência está inserido. Quando cria-se um programa de residência, é pactuado entre o município e entre esse programa quais são as maiores demandas e as necessidades desse município. Então, isso muda de município para município. Outro aspecto que interfere nessa questão dos campos de atuação dentro dos programas de residência é o núcleo formativo. Como assim núcleo formativo? Eu, como biomédica, vou atuar e vou realizar certos procedimentos que meus colegas, fisioterapeutas, enfermeiros, psicólogos, não irão atuar por conta, né, do núcleo formativo, da formação deles, assim como vai ter procedimentos que os enfermeiros, os psicólogos e os fisioterapeutas vão realizar que os biomédicos eles não estão aptos por conta da sua formação. Então é nesse sentido que o núcleo formativo ele norteia um pouco qual vai ser a atuação do profissional dentro do programa de residência. Eu atuei junto com os meus colegas, né? Como vocês sabem, o programa de residência ele abarca vários profissionais de diferentes formações. O meu, por exemplo, tem os biomédicos, os enfermeiros, os fisioterapeutas e os psicólogos. Muitas das vezes nós atuamos em campos, no mesmo campo, por exemplo, como é o caso do campo em que eu estou atuando agora. Eu estou com a minha colega enfermeira. Em outro campo, eu estava com o meu colega fisioterapeuta. Então, muitas vezes a gente vai atuar no mesmo campo, mas vai ter procedimentos que só o biomédico faz, ou só o fisioterapeuta, ou só o enfermeiro. Mas acaba que é uma troca muito grande de conhecimento por conta disso. Tá, e como que foi a minha atuação dentro do programa de residência? E eu já estava me esquecendo, antes de continuar esse vídeo, eu queria te pedir que se inscrevesse nesse canal. Nós estamos chegando a 1000 inscritos. Nesse momento estamos com 981 e eu tô muito feliz, mesmo tendo demorado, só que eu não posto com tanta frequência, então, né, não vou reclamar muito. Mas corre agora, se inscreva nesse canal, deixa a sua curtida, compartilha esse vídeo, tá? Para que a gente possa fazer com que esse canal cresça e eu poste cada vez mais vídeos para vocês, ok? Então vamos lá, vamos continuar o vídeo. E como foi a minha atuação dentro do programa de residência?
O nosso planejamento pedagógico, ele previa a nossa atuação dentro dos campos de vigilância ambiental, política do HIV e ISTs, laboratório de biologia molecular e o hospital. Então, no primeiro momento, a gente ia atuar mais dentro da gestão, ia ver um pouco mais da gestão do SUS, e no segundo momento, que seria o segundo ano, ia ser uma parte mais clínica. Mas o que é que acontece? Eu não disse para vocês, mas esse planejamento pedagógico, que é pactuado junto ao município, ele é dinâmico. Por que dinâmico? Porque, como ele é baseado nas necessidades do município, essas necessidades mudam, como foi o caso da Covid-19. Então, no momento de pandemia, como havia uma maior demanda para essa questão, então precisou-se, necessitou de residentes para atuar mais nesse sentido e nessa demanda. Então, estava previsto a minha atuação, primeiramente na vigilância ambiental. Eu consegui ficar ali 2 semanas e logo começou a pandemia e eu fui convidada para atuar no centro de referência. E no centro de referência eu pude participar desde o início da construção do processo de trabalho. Reunimos para decidir quais profissionais queriam ficar mais na parte burocrática, de notificação, de atendimento desses usuários, desses casos suspeitos, atendimento telefônico, e quais profissionais queriam ficar na parte de linha de frente ou de contato, de assistência ao paciente, ao usuário, ao caso suspeito. E eu fiquei com a parte de assistência a esses casos. Então, basicamente, eu trabalhava na linha de frente. Eu e mais a minha preceptora, a enfermeira. Inicialmente éramos nós duas. E esse trabalho era feito nas residências dos usuários, então não era no centro de referência, até para evitar essa transmissão do vírus, né? E nós trabalhávamos com coleta, transporte dessas amostras, acondicionamento, testagem rápida, educação em saúde, já que a gente ia nas residências e eram muitas as dúvidas dessas pessoas. A partir daí a gente conseguiu acumular alguns saberes ao longo do tempo, já que a gente fazia muitas coletas, a cada nota técnica, a cada parecer do Ministério da Saúde, a gente sempre estava atento, estava lendo para poder passar essas informações para as pessoas. E daí surgiram as primeiras capacitações, a gente viu a necessidade de passar essas informações para as outras unidades de saúde, em que chegava para nós a informação de que o processo de trabalho ainda estava sendo construído, as pessoas ainda não tinham muita informação a respeito, essas coletas de suave, o teste rápido eram feitas num período inespecífico, de forma errada, num período não muito adequado, né? Então a gente começou a fazer essas capacitações e a partir das primeiras capacitações a gente foi convidada a fazer outras capacitações com outros profissionais de saúde, outras unidades, para falar a respeito da realização correta, do período correto de realização dessas coletas, assim como outras coisas também, né? E basicamente essa foi a minha atuação dentro do centro de referência. Eu passei 6 meses lá e foi um aprendizado muito grande. Eu passei por diversas experiências, muitas delas assim, engraçadas, outras nem tanto, né, já que o contexto não era tão feliz. E quem sabe eu gravo um vídeo para vocês só para contar dessas experiências. E depois do centro de referência, então eu fui para o laboratório de biologia molecular, que era um campo que estava previsto para o segundo ano, né? Um campo mais clínico, mas por conta da demanda também do novo coronavírus, eu acabei indo para o laboratório de biologia molecular. Então foi um campo também muito
rico, que eu pude aprender bastante, porque eu não tive a prática de biologia molecular na minha graduação. Então, eu aprendi muito por conta disso, foi de muito valor para mim por conta disso. Lá no laboratório de biologia molecular, eu fazia o diagnóstico da Covid-19. Claro que o laboratório ele faz outros diagnósticos, mas por conta dessa demanda, eu trabalhei mais com esse diagnóstico, através do RT-PCR, que eu acho que vocês já ouviram falar. E agora, no segundo ano da residência, eu voltei para a vigilância ambiental. E além da vigilância ambiental, no primeiro semestre acabei atuando na política do HIV. Porque o primeiro semestre do primeiro ano seria dedicado apenas à vigilância ambiental. E no segundo semestre seria da política do HIV. Só que, por eu atuar no centro de referência, acabou sobrando pouco tempo para eu atuar na vigilância ambiental e na política do HIV. Então, eu tive que unir esses dois campos agora no primeiro semestre desse ano. Então, eu atuava metade da semana na vigilância ambiental e metade da semana na política do HIV. O trabalho da vigilância é prevenir e monitorar qualquer interferente dentro do ambiente físico. Não sei se vocês lembram dos condicionantes e determinantes de saúde, com certeza vocês devem lembrar. Então, a vigilância ambiental, ela lida com esses interferentes nesses condicionantes e determinantes de saúde dentro do ambiente físico, como já diz, né? Vigilância ambiental. E como que isso se dá na prática? Muitas vezes a vigilância ela recebe denúncias de moradores a respeito de criação de animais, descarte incorreto de resíduos, acúmulo de lixo, de resíduo e materiais, né, que porventura, por algum motivo, esteja causando transtorno para a comunidade. Então, eu pude acompanhar muitas dessas visitas. Então, a vigilância, ela vai até o local, notifica, orienta o proprietário a respeito dessa criação, desse resíduo, desse descarte incorreto. É errado criar animais em área urbana? Não é errado, mas tem algumas normas que têm que ser seguidas. Então, a vigilância ela faz esse trabalho de orientação de como deve ser feita a criação, como que esse proprietário ele deve criar esses animais. Então, ele tem um tempo para se adequar a essas normas e a vigilância volta a fazer uma nova visita para esse morador. Muitas vezes, essas criações elas são em locais de preservação ambiental. Além disso, é trabalho também da vigilância o controle de zoonoses e vetores de doenças. E nós podemos acompanhar uma ação bem importante com relação a isso, que foi de um morador que foi a óbito por conta da leishmaniose. E a partir disso, nós iniciamos um trabalho de coleta de informações a respeito desse morador, quais eram as áreas que ele mais frequentava. A partir daí, a gente fez um trabalho de investigação para saber se aquela área era uma área de risco, era uma área com potencial para infectar outros moradores. Quando delimitamos essa área, que era a área que o morador, o paciente, né, que foi a óbito, ele mais frequentava, nós delimitamos um perímetro a partir dali, mapeamos aquela área, delimitamos o perímetro e dentro daquele perímetro a gente cadastrou todos os moradores que possuíam cães e numa segunda etapa nós fizemos a coleta de sangue desses animais para testagem, para saber se esses animais estavam infectados. Numa terceira etapa, nós comunicávamos o morador a respeito da positividade ou da negatividade desse animal para o teste e fazíamos as orientações necessárias. Então, além dessa testagem, dessas investigações, nós fazíamos também um trabalho de educação em saúde. Então, eu acho que eu já falei várias vezes aqui para vocês que em todos os campos acontece
essa questão de educação em saúde, já que a gente lida com a população, a gente tem, no mínimo, o dever de passar essas informações. Então, o que a gente observou? Eu, como sou nordestina, no Nordeste, a leishmaniose praticamente é endêmica. Então, a população ela já tem mais conhecimento a respeito disso. Aqui, como não é muito comum casos de leishmaniose, a população ainda desconhece muito. Então, esse trabalho de educação em saúde, de passar essas informações para a população é muito importante. Além disso, eu pude acompanhar também o trabalho da Vigiágua, e é basicamente um controle de qualidade da água que é fornecida para a população. Então, a gente vai a campo, faz coleta dessa água, faz a análise bacteriológica, análise do cloro, dentre outras análises, né? Análise física. Claro que a análise bacteriológica é feita em laboratório, então a gente envia essa amostra para o laboratório e depois a gente tem o resultado, né? Eles mandam o resultado. Mas é um trabalho muito importante também, muito interessante. Então eu lembro que logo no início, quando eu cheguei na residência, o meu primeiro campo foi a vigilância ambiental. Eu fiquei ainda 2 semanas e logo depois começou a pandemia. Mas eu ainda consegui ficar 2 semanas na vigilância ambiental e eu conheci muita coisa da cidade através desse programa da Vigiágua. Então, tanto aqui na área urbana, que a gente fazia as coletas aqui, como nas áreas rurais. Então, eu conheci bastante coisa. E era muito legal esse projeto. E vamos falar de política. Acho até difícil falar da política do HIV nesse vídeo aqui de forma tão rápida, mas eu vou tentar resumir para vocês, porque são tantas as atribuições da política que fica complicado falar assim. Mas vamos lá. A política do HIV e ISTs é um departamento da Secretaria de Saúde que lida com essas questões das ISTs no município. Então é um trabalho basicamente de gestão, mas que não se resume só a isso. A política é como se fosse uma ponte entre o município e os órgãos competentes. Então todos os insumos necessários para dar andamento nas testagens, no tratamento dos pacientes que convivem com essas ISTs, nas unidades de saúde e no centro de referência dessas testagens, todos esses insumos utilizados ali por essas unidades passam primeiro pela política. A política, ela desenvolve também estratégias para diminuir esse quantitativo de IST no município. Então, ela sempre está fazendo esse monitoramento dos dados, né? De um ano para o outro, de um trimestre para o outro. Então, cada nova mudança nesses dados, nesses indicadores, a política ela fica em alerta e desenvolve estratégias para que isso possa mudar no próximo trimestre, no próximo ano. Tem ações que já são previstas pelo Ministério da Saúde. Então, o Ministério da Saúde, ele pede alguns relatórios, algumas medidas, algumas ações. Então, a política ela sempre tem que estar atenta, mas algumas dessas ações são de iniciativa da política também. Então, mas isso, claro, vai do gestor. E mais do que testar, o que eu achei interessante também é essa preocupação com o tratamento, com a adesão do paciente ao tratamento. Eu pude acompanhar muitas dessas reuniões da linha do cuidado, como é chamada, e interessante que nas reuniões eram trazidos casos específicos de pacientes que, por alguma dificuldade, não tinham adesão a esse tratamento. Muitas vezes eram gestantes, algo bem preocupante, né? Diga-se de passagem. Muitas vezes era por conta da vulnerabilidade social, econômica, conflito com familiares, com parceiros. Muitas vezes os parceiros, eles não se tratavam, se negavam a se tratar. A gestante, algumas vezes, faziam esse tratamento, mas se reinfectavam. Então, são casos assim do tipo que eu não vou entrar em tantos detalhes, mas
bem complicados e vários profissionais se reuniam para falar desses usuários, para tentar desenvolver estratégias para fazer com que esse usuário ele aderisse ao tratamento. Então tinha uma preocupação muito grande, a gente conseguia perceber, não só porque era algo pedido pelo Ministério da Saúde, exigido pelo município que fosse feito isso, mas a gente conseguia perceber essa preocupação dos profissionais. Eram levados casos também de alguns usuários LGBT, gays, trans, que não se sentiam bem-vindos nas unidades de saúde. Então tinha também esses dois extremos, profissionais comprometidos no tratamento, no cuidado com esses pacientes e profissionais também que não faziam jus à profissão. Isso é uma preocupação do Ministério da Saúde a algumas populações. Então, é dada uma maior atenção a populações mais vulneráveis, que são chamadas de populações-chave. E como eu tinha dito para vocês, a política ela não fica restrita somente à questão da gestão. Então ela sim coloca a mão na massa, ela desenvolve ações também por conta própria, não só participa das ações que são feitas pelas unidades, mas todas essas ações que são feitas em praça, como eu já tinha dito para vocês. Mais recentemente eu vi nas redes sociais, porque agora eu já não estou mais na política, mas eu pude acompanhar através das redes sociais o trabalho que está sendo feito com a população trans e as profissionais do sexo. Então, eu pude acompanhar algumas dessas ações, então a gente foi testar essa população nas agências, né, de profissionais do sexo. Já fomos muito nos presídios testar essa população em privação de liberdade. Claro, toda a população deve ser testada, mas a gente sabe que algumas pessoas elas são mais vulneráveis a esse tipo de infecção. E eu pude participar de muitas dessas ações, então assim, foi muito bom atuar na política. Foi um campo que me ensinou muito, muito, e era um campo muito dinâmico. No mesmo dia a gente fazia várias coisas, às vezes a gente estava num trabalho mais burocrático, aí na metade do dia a gente já estava, na metade da manhã a gente já estava fazendo alguma ação em algum lugar, à tarde já tinha alguma coisa para ser feita, reunião e muitas outras coisas, então foi um campo que eu gostei bastante e que eu aprendi muito. E para finalizar, o meu último campo é o hospital. E eu estou atuando no setor de CCIH, que é o controle de infecção hospitalar, né? Que na verdade eu acho que já até mudou o nome, não é mais CCIH, é SC-IRAS, Serviço de Controle de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde, se não me engano é isso. Mas eu vou falar desse campo em outro vídeo, porque senão vai ficar muito grande e eu quero falar desse campo num vídeo só, tá? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, apesar de ter saído atrasado. Se gostou, deixa sua curtida, compartilha esse vídeo para quem tá precisando. Talvez você não vá fazer residência multiprofissional, mas você conhece uma amiga ou tem algum parente que vá fazer, então compartilha esse vídeo e não se esquece de se inscrever no canal, a gente tá chegando aos 1000 inscritos e até uma motivação a mais para eu continuar fazendo vídeo aqui nesse canal. Então, gente, tá bem corrido, eu não posso mentir para vocês, a residência ela é bem cansativa, é bem corrida e por isso que eu não gravo com tanta frequência. Às vezes eu não me organizo direito, claro, mas é bem cansativo estar gravando vídeo, então valorize esse vídeo, deixe sua curtida, deixe o seu comentário e se inscreve nesse canal, ok? Então tá, gente, era isso. Um beijo e até o próximo vídeo.